Olá, tudo bem? Bem-vindo. Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma breve introdução ao novo simulador Neander, como ele funciona, por que que ele foi desenvolvido e o que que ele tem de diferente do simulador original. Bom, primeira coisa que vocês podem ver, esse simulador ele funciona totalmente via web, via browser. O simulador original ele funcionava via desktop, né, para Windows. E vocês podem ver aqui a interface dele, lembra bastante ao original, a intenção foi essa mesmo. E o que que ele está trazendo de novo, né? Vocês podem ver já reparando aqui na tela, nas interfaces, que agora a gente tem uma diagramação em tempo real e a gente tem agora muito mais detalhamento dos registradores, da unidade de controle e até um clock aqui para a gente poder simular ele pulso a pulso. Porque qual que é a maior diferença do simulador original Neander para esse novo simulador? O simulador Neander original, ele funcionava via instrução a instrução. Você só estava no nível do assembly. Você não conseguia ver o que estava acontecendo dentro da instrução. Aqui a minha ideia foi trazer também essa parte do assembly, das instruções, mas trazer um detalhamento muito maior dentro do que está acontecendo em cada instrução. Então, dentro de uma instrução, você vai ter micro instruções. E essas micro instruções, para elas acontecerem, você vai precisar ver elas acontecendo junto com o pulso de clock. Por isso que no simulador original não há necessidade de você ter ali um envio de clock, né? Você só executa ali a linha de comando dele, a linha assembly. Aqui não, aqui cada instrução você pode executar ela a cada pulso de clock e você consegue vendo que a arquitetura vai se comportando. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a tabela de memória, né? São duas tabelas, uma tabela é a de programa e a outra é a de dados, né? Uma dúvida que eu tive quando eu comecei a usar o simulador Neander foi que eu achei que eram duas memórias, né? Eram duas tabelas totalmente independentes, né? Totalmente separadas. E não. Eu acho que é uma dúvida que a maioria tem também. É, são duas tabelas, mas elas na verdade são a mesma coisa, elas estão representando a mesma coisa. É uma memória só, certo? Não existem duas memórias, é uma memória integrada, mas por questão de interface, por questão de acessibilidade, eu acho que quando foi desenvolvido o simulador original, eles acharam melhor separar isso para ficar mais didático. Você escrever a sua lógica de programa, né, o seu assembly do programa aqui na tabela de programa e a parte de variáveis constantes você definir na tabela de dados, né? Eu acho que foi uma convenção, tentei respeitar essa convenção trazendo as duas tabelas, mas na verdade você pode usar uma só, elas estão representando o mesmo dado, é a mesma memória. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar para executar o simulador. Como aqui não tem nenhuma instrução ainda definida, né, apenas a instrução de nope, né, ele não está fazendo nenhum processamento de cálculo de dados, ele não está trabalhando ali com a ULA, ele está apenas executando o ciclo de fetch da instrução. Ele está buscando a instrução, ele vê que é uma instrução de nope, de não fazer nada, e ele simplesmente vai para a próxima. Mas aqui por que que eu estou executando isso? Para a gente já poder ver o simulador funcionando. Então, se vocês repararem aqui na direita, na diagramação, vocês conseguem ver que a cada novo pulso, esse desenho aqui ele vai mudando. E essas setinhas azuis e os, os retângulos ali que vão ficando, né, pintados, amarelos, é exatamente representando o fluxo de dados, né? Naquele momento, por onde o dado está passando e para onde isso está sendo enviado. Então, cada caixinha dessa a maioria delas representa um registrador. Então, por exemplo, aqui você vai ter o registrador de contador de programa, aqui o registrador de endereço de memória, o registrador de endereço de dados da memória, registrador de instrução, né? Você consegue ver eles aqui, os valores que estão dentro deles aqui em cima, né? E você pode passar aqui o cursor em cima para ver o nome dele também, caso você tenha a dúvida de identificar o que que é cada um. Mas esses dados eles estão nesse ciclo de FET da memória. Então,
vamos supor, eu posso parar aqui a execução dela, da máquina, e você vê que ele para de enviar pulsos de clock, e eu posso, eu mesmo, manualmente, ir enviando pulso a pulso, uma microinstrução por microinstrução. E se você vai fazendo esse fluxo manual, você vai entender que a unidade de controle, para ela poder controlar essas instruções, ela vai precisar ter uma temporização interna dela, ter um contador interno. Então, sempre que você vai avançando, você vai ver, ainda está no ciclo de FET, que é o ciclo que ele ainda não sabe qual instrução ele vai executar, ela está apenas coletando qual instrução ele precisa executar. Isso vai acontecer para todas as instruções, é o ciclo de FET. E depois que ele identifica a instrução, que vai ser a partir do 4 ciclo, depois eu vou abrir a tabela ali das instruções, vai ficar muito mais clara essa explicação, né? O que que é FET, o que que é a execução da instrução, vai ficar mais claro isso. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabela para ficar mais coerente a explicação. Mas aqui ele já identifica que é um mnemônico nope, que ele não está fazendo nenhuma instrução, e aqui ele já entende que ele já pode ir para o próximo. E aí ele já começa a fazer um novo ciclo para pegar a próxima instrução. Então, esses botões, para que eles servem? Parar a execução, stop, ele simplesmente, se você estiver rodando, você estiver com a execução rodando, você quer parar, você simplesmente aperta nele e ele para a máquina do jeito que ela está, para de enviar sinal de clock. Você vai ter três botões para executar a próxima sequência. O primeiro botão, você só vai enviar um pulso, você só está enviando para executar a próxima microinstrução. O próximo botão, ele é já para executar todo o ciclo da instrução, então ele vai mandar pulso até acabar aquela instrução, que seria o equivalente ao simulador original. Você apertava o next ali, ele ia executar até acabar aquela instrução. É claro que por detrás ali ia simplificado, né? Ele não precisava de todo esse detalhamento, né? Então o código dele era mais simplificado. E você tem o automático aqui que ele vai ficar executando até ele encontrar uma instrução de parada e até acabar a memória dele. E o último botão aqui, quer dizer, o penúltimo, né, que é o reset, para ele para a máquina e ele reseta todos os valores, exceto a memória. A memória ela mantém, mas os valores de registradores, todos eles resetam, inclusive o contador de programa. E o clearer aqui é simplesmente para limpar o histórico de execução, que eu vou colocar para rodar de novo só para demonstrar. Que aqui ele vai falando quantos acessos na memória está fazendo, desses acessos quais são leituras, quais são escritas e quantas instruções ele já executou até o momento. Mas isso é apenas a estatística ali da execução. Bom, vamos fazer uma coisa mais prática agora. Vamos tentar programar aqui um exemplo, né? Fazer o que seria basicamente o Hello World aqui no Neander, né? No Assembly. Vamos tentar fazer uma soma. Então, eu quero somar dois valores e eu quero que esses valores fiquem ali no registrador do acumulador ou no registrador de saída. Bom, como que eu programo, então, aqui a memória, né? Ela está toda zerada. Eu posso vir aqui tanto aqui no dado ou no mnemônico e eu simplesmente clico nele. Ele vai me abrir aqui esse dialog para eu poder digitar o número. Como eu estou aqui programando a instrução, eu quero facilitar. Então, em vez de eu clicar no dado, eu vou clicar no mnemônico, que aqui ele já vai me abrir com a opção de escolher o mnemônico. Então, vamos programar uma soma. Para fazer uma soma, o que que a gente precisa? A gente primeiro precisa carregar um dado para o acumulador e depois eu vou executar uma instrução de soma. Então, o meu dado que está no acumulador vai somar com esse novo dado que está vindo. Perfeito. Então, aqui eu posso clicar e escolher a opção LDA. Aí você pode clicar fora aqui ou clicar em salvar. E você já vai ver aqui que ele colocou o mnemônico LDA e o dado 32. Como assim dado 32, mnemônico LDA? Porque as instruções elas são também inteiros, elas são dados. Então, quando você coloca o dado aqui e a unidade de controle está vindo, executando, ela vai procurar qual mnemônico é aquele, né? Qual
qual instrução é aquele dado. E aí, dependendo da instrução, ela pode ter um parâmetro, né, via endereçamento direto. Eu já vou demonstrar como é que funciona, para vocês entenderem aqui o fluxo dele. Então, por exemplo, eu coloquei um LDA. Então, eu quero fazer uma soma, eu quero carregar um número. Aqui é onde começa a surgir também algumas dúvidas. Por exemplo, o número que eu vou colocar aqui não é o número, não é a constante que eu vou fazer a soma. Não o parâmetro dele não é já a constante, não é o número ali completo. Você vai passar o endereço que está o número que você quer que soma. Então, por exemplo, antes de colocar um parâmetro aqui, eu vou vir aqui na linha 16, lembrando que essa daqui é a mesma memória, tá? Então, até para demonstrar isso agora, eu vou vir aqui no 16 e eu vou colocar que eu quero fazer uma soma, sei lá, com o número 10. Salvei o 10 aqui. Vocês podem ver que o 10 também foi salvo aqui na tabela de programa. Então, lembrem-se que são, são duas tabelas, inclusive eu posso até esconder a tabela aqui de dados, né? Às vezes alguém vai preferir usar só uma tabela, é menos confuso, mas você pode usar as duas, mas elas estão representando os mesmos dados. Então eu coloquei aqui no 16 o 10 e aqui no 17 eu vou colocar 5, por exemplo. Então eu quero fazer 10 mais 15. Então eu espero que o meu acumulador seja 15 na saída e o meu registrador de saída seja 15 também, né? Porque depois eu vou falar um pouco desse registrador que no simulador original do Neander ele também não tinha, né? A gente só tinha um acumulador e eu vou explicar por que que eu quis adicionar ele também. Bom, então a gente colocou LDA aqui. Eu quero capturar esse 10 que está aqui no endereço 16. Então eu não vou passar 10, eu vou passar 16. Que, inclusive, vocês podem ter reparado aqui, quando eu coloquei 16, que isso coincidiu, mas o mnemônio que está aparecendo aqui não é a instrução, porque aqui ele é um parâmetro do LDA. Eu poderia clicar aqui no dado para facilitar, que aí ele não nem apareceria aquilo. Mas não confunda, né? Eu poderia colocar aqui 17, ele entenderia como 17. A unidade de controle não sabe diferenciar ali na memória. A memória por si só ela não sabe diferenciar o que é instrução, o que é dado. Então não reparem quando eu coloco aqui 16 que ele aparece aqui uma instrução de STA. Não é um STA, porque ele é um parâmetro do LDA. Essa é a sequência que a unidade de controle trabalha. Então vamos lá. Agora, vou executar aqui só para vocês verem, né, como que o fluxo aqui de você ir debugando, né, o seu código. Eu vou colocar para ele executar a instrução. Vamos ver o que, que vai acontecer. A máquina está zerada aqui, vamos ver. Ele vai executar a instrução e aqui vocês podem ver no final aqui da instrução, no final do ciclo, foram 7 pulsos de clock. E no final aqui a gente vai ter no acumulador que ele está com o valor 10, né? Inclusive aqui você pode ir mudando os valores dos registradores, tanto com o programa em execução, com o programa parado. Isso aqui realmente é um debugador de Neander, né? Você não tem só a execução, você tem um debug completo aqui da máquina hipotética. Então esses valores eles estão todos abertos aqui para você editar como você quiser. Mas eu executei a instrução e ele carregou o 10 que eu coloquei aqui no endereço 16, ele carregou no meu acumulador. Perfeito. Então agora qual que seria o próximo passo? Seria eu fazer um add nesse 10. O add que eu quero fazer é com o número 5. Então eu vou escolher o add. A minha próxima linha ela vai ser o parâmetro. Então aqui eu vou colocar o endereçamento que eu quero, que no caso é o 17. Então aqui o que eu espero? Que ele vá pegar esse add, vir no endereço 17, pegar esse 5 e somar com o meu acumulador, com o meu 10. Então vamos ver. E aqui você pode ir executando pulso a pulso para ir vendo esse processo acontecendo. Mas no final aqui ele termina o ciclo que ele faz exatamente aqui a operação de add na nossa ULA e ele joga aqui no acumulador resultado. Então aqui a gente está com o acumulador valendo 15 e o próximo, bom, assim, né, para finalizar, né, a lógica seria colocar uma operação de saída para eu poder jogar esse dado que está no acumulador aqui no registrador de saída e eu colocar um route aqui de parada, mesmo uma instrução de parada,
E essa seria o programinha mais básico assim que daria para a gente fazer. Então vamos resetar a máquina e executar até o final para ver o que acontece. Vou até aumentar aqui diminuir um pouco a frequência, só para a gente ver. Então ele carrega o LDA, carrega o edge, coloca a saída no registrador de saída e para a execução. Chega no comando de parada, ele simplesmente para o clock para a execução. Esse daqui é o programinha mais básico que a gente consegue fazer nele. Eu espero que até aqui tenha ficado claro. Um pouco aqui da interface, né? Essas flags que aparecem aqui, essa primeira linha aqui são as flags da própria ULA, que é a flag de negativo e a flag de zero. Quando o acumulador ele fica zero, essa flag é ativa. Quando o acumulador via complemento de 2 ele fica negativo, essa flag é ativa, né? O que é complemento de 2 é, ali acho que a partir de 127, 128, o dado passa a ser negativo e aí essa flag é ativa, né? Eu vou colocar alguns outros programas aqui de execução para vocês verem isso funcionando. Mas a ideia geral é essa, você consegue simplesmente resetar aqui, executando pulso a pulso, para entender como que funciona a simulação, né? Da onde o dado está saindo, o que está acontecendo. Então, qual que foi a minha ideia quando eu desenvolvi esse simulador como uma monografia ali da minha conclusão de curso? É, eu pensei numa ferramenta tanto para o professor, né, para a pessoa ali que está lecionando a matéria de arquitetura de computador, porque para ela ficar desenhando isso ali na lousa, no quadro, acaba ficando muito trabalhoso, fica difícil também de explicar, fica difícil ali para os alunos acompanhar. E também até para os estudantes, né, para quem está aprendendo, poder conseguir ter ali um ambiente mais moderno, né, não ter ser aquela coisa ali, né, de você ter que baixar um programa no desktop ali, ter uma interface mais antiga, mais simplificada, né, você ter o máximo de informações possíveis para você conseguir ver tanto visualmente aqui na diagramação, eu ter esse controle de executando pulso a pulso, para eu ter um entendimento maior de realmente como aquela arquitetura está funcionando. Porque se você só fica olhando a instrução, o que que você vai compreender? Você vai compreender como que funciona o assembly. Ah, tudo bem, eu entendi o assembly das instruções, mas eu ainda não entendi a arquitetura, eu ainda não entendi como que esse assembly se comporta na minha arquitetura. Então aqui você tem esse detalhamento completo de poder ver a execução acontecendo pulso a pulso, com diagramação em tempo real, com o controle aqui do clock, com os valores de registradores, com a memória, tudo aqui em interface web, browser, responsiva, né? Até se você abrir no mobile que vai estar responsiva. Então a minha ideia foi mais ou menos essa. Espero que tenha ficado claro até aqui. Que na unidade de controle, cada flagzinha dessa, cada setinha que vocês verem aqui na diagramação, representa uma bolinha aqui na unidade de controle. Você pode passar o cursor aqui em cima, ele vai te falar o que que significa aquela sigla, mas cada setinha dessa, que nem por exemplo aqui, a MR está pintada, está em vermelho. Significa que ela está ativa. Essa aqui está ativa, que ela significa que está acontecendo uma leitura de memória. Então eu sei que essa execução, essa, essa microinstrução que acabou de acontecer, ela estava fazendo uma leitura na memória. E ela estava mandando essa leitura para quem? Exatamente para o registrador de dados da memória. Bom, então agora, até para facilitar, você pode clicar aqui no menuzinho, ele vai te dar aqui algumas opções. Uma delas é resetar a memória, né? Então eu posso limpar aqui a minha memória, né? Aqui ele está limpando a memória, né? Não a máquina, né? A máquina, para eu limpar ela, eu tenho que resetar. Ele vai te dar essa opção aqui de carregar exemplos, que é a que eu vou usar agora. E aqui tem alguns links interessantes, que um deles eu até vou mostrar aqui, que é da onde que vem essa arquitetura. Mas tem aqui, se você quiser um detalhamento mais profundo aqui de como que o projeto foi construído, tecnologias que ele está usando, né, a referência bibliográfica dele, você pode clicar aqui no link de monografia do projeto. O repositório, fala um pouco sobre o código aqui. Ele é 100% open source. Esse projeto aqui, o código é aberto. Qualquer pessoa pode vir, baixar, editar. Inclusive, mais no final do vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. E aqui a gente tem a documentação do Neon original, que é alguns slides de aula que lá está explicando direitinho como que o Neon original funciona
que foi um pouco da referência que eu usei para construir esse projeto. E aqui só um cardzinho falando tudo sobre. Mas o que eu quero clicar aqui é carregar exemplos, que aqui eu já deixei alguns programinhas prontos para quem for testar, não ter que ficar ali digitando, já tem uma coisa ali para chegar já testando. Vamos, por exemplo, aqui pegar o de subtrair, né? O som eu acabei de construir aqui com vocês. Vamos carregar o de subtrair. É, Aqui vocês podem ver que, se vocês procurarem aqui nas instruções, não existe instrução de sub, né? De subtração. Só tem o et. Então, que fica legal que eu vou poder mostrar o complemento de 2 para vocês, porque toda soma aqui acontece por complemento de 2. A gente inverte os bits e depois soma em cima desses bits invertidos e a gente vai ter como se fosse a subtração dele. Então, por exemplo, nesse programa aqui, ele vai fazer 12 menos 4. Vamos ver isso acontecer. Carrega um LDA, ele vai fazer um NOT. Esse NOT ele vai inverter os bits, exatamente por causa do complemento de 2. E aqui vocês separem, né, que o acumulador ficou com o número alto, né? Eu vou até executar ele para poder mostrar esse complemento de 2 funcionando. Então aqui ele executou 12 menos 4, e aqui no acumulador tá 8, e aqui na saída também tá 8, né? Então ele terminou, ele fez aqui a subtração. Eu vou resetar, porque uma coisa que eu acho interessante mostrar também, para quem está aprendendo, que isso é uma dúvida que surge também. Quando eu executo a próxima instrução, eu faço LDA, até aqui tudo bem, até que a gente só está carregando dado na memória. No caso aqui ele carregou o 4, tudo bem. Agora, a próxima instrução, o que que ela vai fazer? Ela vai inverter todos os bits que estão aqui. Então, tudo que está 0 vai passar a ser 1 e o que está 1 vai passar a ser 0. Eu vou executar ela. E agora repare, esse acumulador, ele está agora valendo 251. Só que vocês podem reparar que a flag de negativa ela foi ativada. Mas é exatamente porque a arquitetura ela tem, né, essa característica do complemento de 2. Se eu vim aqui nessa opção aqui, ativar ela, a gente vai estar vendo os dados como eles realmente são em complemento de 2. Então aqui, esse dado aqui para mim vai estar representando menos 5. Olha só que interessante. E a minha flag de negativo vai estar ligada. Então aqui vocês podem ver que depois do NOT vai ter dois ETs. Por que dois ETs, né? Se é uma subtração, né? Tudo bem, você inverteu, mas por que você está fazendo dois ETs? Porque reparem, se eu tinha 4, eu carreguei 4 e eu inverti, eu fiquei com menos 5, né? Na lógica eu deveria ficar com menos 4. Mas isso é por causa como funciona ali o complemento de 2. Vocês vão ver ali que não, por existir o zero no meio do caminho, né? Você vai ter uma perda ali de número. Porque não existe zero negativo e zero positivo, né? Você vai ter ali um zero positivo, então você acaba perdendo um número nisso. Mas esse menos 5 aqui, por conta disso, a gente vai ter que fazer duas somas. A gente vai ter que fazer a soma do número que a gente quer, e aqui no final a gente vai ter que fazer a soma do um também, exatamente para corrigir o complemento de 2. Então executa a próxima instrução, ele vai somar o 4, se não me engano. Somou 12, então ficou 12 menos 4, era para dar 8, ficou com 7. Agora ele vai corrigir, ele vai fazer o próximo et, que é o 1, que aí sim agora vai ficar com o resultado certo. Então agora sim ficou com 8. Inclusive aqui vocês podem mudar a visualização, tanto para hexadecimal quanto binário, né? Isso daqui não está interferindo em nada no processo, é apenas a visualização dos dados, tanto aqui em complemento de 2 quanto em decimal, aqui também. Mas agora vamos pegar um exemplo mais complexo, que é a multiplicação. Também não existe operação de multiplicação. Então, o que que acontece? Como que a gente faz a multiplicação? A multiplicação ela vai ser um looping de EDS. Então, esse código aqui eu não vou detalhar ele, eu não vou explicar ele, porque ele é mais complexo. Mas para você fazer um looping nele, o que que você vai ter que usar? Você vai ter que usar a instrução de jump, que é esse jump, esse JZ, que aqui embaixo, para ficar mais fácil, vocês podem vir aqui e passar o cursor em cima, ele vai te dar o que que é aquela instrução. Esse JZ é o desvio condicional com zero, então ele só vai fazer esse go to, né, que é um salto, que ele só vai fazer esse go to se a flag de zero estiver ativa. E aqui no final você vai ter um jump também, que esse jump é incondicional, ele sempre vai fazer esse jump. Que exatamente esse primeiro jump aqui é até para pular por cima desse jump aqui, né? Que ele vai saltar para 24. E esse jump aqui ele está em
22. Então é exatamente para pular ele, para eu já cair aqui. Então você vai ter um fluxo aqui de looping, que é para você fazer a multiplicação. A multiplicação, se eu não me engano, vai estar aqui, 5 vezes 3. Então eu vou executar rapidinho aqui só para demonstrar. Então aqui o que que ele vai fazer? Ele vai ficar somando como é 5 vezes 3, ele vai somar 3 5 vezes. Então ele vai 3 mais 3 mais 3 até ele chegar a zero, ele zerar e ele fazer o salto final e parar o programa. Então aqui eu vou até diminuir um pouco a frequência para um pouco mais rápido. Aqui o clock vocês podem controlar a visualização dele. Isso aqui também não interfere em nada ali na execução, mas é mais para visualização. Aqui já carregou 3 na saída. Aproveitando, é por causa disso que eu quis colocar um registrador de saída. Porque o acumulador, como aqui a gente só vai ter um registrador para fazer a manipulação dos dados, geralmente algumas arquiteturas você vai ter registrador A, B, C. Aqui a gente só tem um acumulador. Então, tem coisas que no meio do caminho eu quero ir mostrando para a pessoa, que é o caso aqui da multiplicação. Colocou 3, agora colocou 6, o próximo vai colocar 9. Esse processo é legal você ter um registrador de saída para você ir demonstrando isso, né? Então, na arquitetura original, a gente não tinha essa opção. Então, eu achei que valeu a pena, assim, colocar que é essa caixinha aqui do Alt, registrador Alt. Eu achei que valeu a pena, assim, veio a calhar colocar ele também, por mais que na arquitetura original ele não exista, mas eu acho que aqui para o processo de debugação, aqui de construção, acho que fica mais legal ter ele. Então aqui a gente está fazendo 5 vezes 3, ele foi colocando 3, 6, 9, 12, ele vai terminar, ele vai colocar 15. Aí ele vai fazer aquele salto que está lá no começo e ele vai encerrar o programa. Então ele está vindo executando, colocou 15. Agora ele vai fazer o salto incondicional, vai voltar aqui para o começo. Agora esse salto aqui vai dar como verdade. Aqui a flag já vai ativar. Aí ativou. Ele já jogou lá para baixo. E aí ele encerra o programa, ele já entende ali que a operação que ele tinha que fazer acabou. Então foram 179 acessos de memória para a gente poder fazer uma instrução de multiplicação. No caso, 5 vezes 3, né? E daí, né, isso que é o legal, né? Daí você começa a entender, né? Porque que nas arquiteturas modernas você vai ter conceito de cache, né? De L1, L2, porque olha só quantos acessos simplesmente para você fazer uma instrução ali de multiplicação. Então é por isso que você vai ter vários registradores, você vai ter cache, né? Que é para você poder ganhar tempo ali na sua execução. Mas do simulador, o outro programinha aqui que tem para a gente testar é o Fibonacci. Vou deixar ele executando aqui, que ele é infinito, né? Ele começa a executar, depois ele termina, ele volta a executar. Né? Aqui eu tenho que dar um reset no caso, né? Vou deixar ele executando aqui. Mas o que eu queria, assim, demonstrar, eu acho que a maioria... uma coisa que faltou foi aqui a questão de salvar e carregar. É, Vamos supor que você desenvolveu aqui o seu programa, você quer salvar. Você pode clicar aqui, ele vai baixar o arquivo no formato que você quiser. Esse primeiro formato é o formato que o simulador original usa. Então, já aproveitando, esse simulador aqui ele é totalmente compatível com o simulador original, que é esse formato aqui. E você tem esses outros dois formatos que eu coloquei para facilitar mesmo, em TXT ou em hexadecimal, para também você conseguir ver ali. Inclusive, você pode até clicar aqui em copiar como texto. Ele vai te dar aqui já o TXT pronto para você copiar. E para carregar é também simplesinho. Você clica aqui em carregar o arquivo, você sobe um desses três formatos e ele também carrega, é tudo bem tranquilo. Então eu acho que do simulador, né, aqui também você pode ir escondendo aqui ó, as janelas, né, no caso que você quer ver. Também, às vezes, vai do gosto da pessoa. Mas assim, do simulador, o que eu queria demonstrar era mais isso, né? A execução dele, como ele funciona, como é que você programa a memória, né? A gente executou aqui alguns exemplos. Eu acredito aqui que tenha, né, eu espero que tenha ficado o mais claro possível, né, de como ele funciona. E eu queria falar um pouco agora sobre o futuro do projeto, né? Porque vocês podem ver aqui na questão do repositório, todo esse trabalho aqui, ele tá totalmente open source, ele está gratuito, qualquer pessoa pode vir aqui, pode baixar o projeto, pode editar.
Então, eu sei que esse simulador tem muita coisa nele que dá para melhorar. Inclusive, vocês podem até reparar aqui que eu até coloquei aqui um drop-down para mais opções de arquitetura, por enquanto a gente só tem um Neander, que é justamente por causa disso, que é, esse projeto ele pode vir a adicionar várias funcionalidades, várias arquiteturas. A gente pode adicionar, tem lá na monografia, acho que tem mais 3 tipos de arquitetura. A gente tem SAP 1, tem SAP 2, então, assim, tem muita coisa que a gente pode adicionar nele. E eu já tentei deixar o código mais genérico possível, que é para, por exemplo, qualquer pessoa poder desenvolver ali a classe dela da arquitetura e trazer aqui dentro para o projeto. Mas isso também vai depender muito, do interesse das pessoas. Então, se várias pessoas estiverem interessadas, as pessoas estiverem vindo aqui no, né, em contato comigo ou no repositório ali, né? Inclusive qualquer problema que você tiver, algum bug, alguma coisa, você pode vir aqui em issues, aqui em abrir um novo problema. Você cria aqui um novo issue, você manda para mim, a gente pode ir conversando. É, isso seria mais, né, dúvidas referente aqui ao programa, né, algum bug, alguma coisa que você perceber ou alguma sugestão. Mas assim, conforme o interesse das pessoas, né? Se a gente conseguir ir criando ali uma pequena comunidade, enfim, o que for surgindo assim de interesse, aí sim a gente vai colocando para frente esse projeto, né? Vai adicionando novas funcionalidades, novas arquiteturas, mas isso vai depender assim do interesse geral assim do público, né? Porque não adianta nada, né? Eu ficar aqui trazendo coisas novas, mas ninguém está se beneficiando, ninguém está vendo, né? Então eu acho que a gente precisa ter uma pequena, né? Começar com uma pequena comunidade, assim, pessoas interessadas, né? Tanto professores, estudantes, e conforme o interesse das pessoas, a gente sim progredindo com o projeto. A última coisa que eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem de referência, que inclusive é esse link aqui de documentação do Neander, original, é esse link aqui, que é alguns slides do Neander original. Vocês podem ver que a interface aqui lembra bastante aqui, né? Mas o que eu queria mostrar é aqui no finalzinho, só para vocês entenderem da onde eu tirei essas coisas. Aqui no finalzinho, na página 26, se não me engano, página 26, você vai ter aqui a temporização de todos os comandos. Então é com essa tabela que, inclusive, foi, acho que o único lugar na internet, nem nos livros eu consegui achar essa tabela. Foi o único lugar que eu achei a tabela, que inclusive esse slide aqui é do próprio criador do Neon original, que está demonstrando aqui o que que acontece em cada microinstrução. Cada quadradinho desse aqui, cada célula na tabela vai ser uma microinstrução. E aí, com isso, eu consigo simular o Neandre ali acontecendo via microinstrução. Então, você vai ver aqui que tem de T0 a T7. Nem todas as instruções vão até T7. E sempre, sempre, as primeiras 3 instruções são as instruções de FET, é o ciclo de FET. Então, de T0 até T2 sempre vai acontecer essas mesmas 3 execuções em todas as instruções. E aí, a partir de T2 que você vai ter a instrução em si, né? Então, eu só queria deixar de referência essa tabela também para vocês entenderem de onde está saindo essa execução. Mas eu acredito que tenha sido isso. Pessoal, qualquer dúvida, eu fico à disposição. Podem me enviar um e-mail, né? Dúvidas mais referentes a, a Neander, a arquitetura, assim, coisas mais à parte, vocês podem me enviar um e-mail ou a gente entra em contato. Agora, problemas ou sugestões, bugs que vocês perceberam aqui no projeto, vocês podem vir pelo GitHub mesmo, que a gente centraliza aqui os problemas, os chamados. Mas é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Um abraço a todos.